RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, bem-vindos ao 100º Arquitetura e Design. A Aliclen já comemorou, agora antes de começar o nosso programa, vocês já sabem então, não é? Mas a gente fica muito, muito feliz de estar no meio desse feriado na companhia de vocês. Muito legal. E o programa de hoje traz uma arquiteta formada na URGS, Adriana Corradini, que está aqui ao meu ladinho, e vai nos mostrar vários projetos de reformas e um escritório corporativo, né, um projeto corporativo em um prédio novo, e cada um com uma proposta diferente, mas a gente vê que tem uma pegada adriana em todos eles. Agora a gente vai fazer essa costura para você. Muito bem, então vamos começar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa, dando as boas-vindas à Adriana, não é? Seja super bem-vinda, também é uma ex-URGS, né? Oriunda da URGS, assim como eu, a gente tem muito carinho por aquela universidade. É verdade. Primeiro, Leone, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. Muito bom estar participando do teu programa. Que ótimo, muito obrigada. A gente vai ter também no programa de hoje a Lena Kurtz e a Roberta D'Agostini, que vão falar sobre um projeto de fine art que vai ter na cidade daqui uns dias, que vai envolver a Brava Forma, que também está com um concurso no ar de uma peça de design que está concorrendo e tal. Depois a gente vai contar um outro dia para vocês, mais adiante. Mas a gente vai agradecer a presença, como eu já disse, de vocês, e a gente vai começar conversando já com a Adriana a respeito desses projetos maravilhosos que tu tens e que fazem parte, um deles faz parte da história da cidade, da história da universidade, não é? Porque tu chegaste a se surpreender com os proprietários do empreendimento, né, da empresa onde tu fizeste uma reforma por uma questão até pessoal, né? Conta essa história pra gente, adoro histórias. É isso mesmo. O restaurante, a Bendita Esquina, foi uma surpresa para mim. Fiquei muito feliz de fazer esse projeto, porque eu, apesar de ser estudante da URGS, enfim, eu até nunca tinha me chamado a atenção que naquela esquina da Sarmento Leite com a Oswaldo Aranha tinha um restaurante ali. E eu recebi o convite para fazer um projeto de um restaurante. Quando eu cheguei lá para ver, né, com a primeira reunião com a cliente, me surpreendi que era a dona do Bar da Arquitetura, né, o antigo Bar da Arquitetura. E como é que era o nome da esquina antes? Ali aquela esquina, e depois eu fiquei sabendo, enfim, que era conhecida nos anos 60 e 70 como a Esquina Maldita, que era onde existiam alguns bares muito frequentados, né, pelos estudantes. Alasca, acho que não sei se o Bar do João ainda existe. O Copa 70 Copa também. 70, né? E a gente acha, a Adriana e eu, que o novo restaurante esse está no lugar onde era o Alasca, né? A gente imagina que seja isso. O pessoal daquela época pode nos ajudar mandando alguma mensagem até para o nosso WhatsApp, porque a gente não tem bem certeza disso, né? Exatamente. Tem um dos bares que ainda é remanescente ali, que é o Mários, né? Que o pessoal da arquitetura ainda, da URGS ali ainda frequenta. E tem um livro, não é? Sobre esse local. Sim, tem um livro sobre a Esquina Maldita, que conta toda essa história, é bem interessante. Tem um blog também do autor, que fala um pouco sobre o assunto. Teixeira, não é? Sim, Paulo César Teixeira, o autor do livro. O autor, exatamente. Mas olha só, a gente está com a fachada da Bendita Esquina agora, que foi batizada, foi abençoada, depois de maldita virou bendita. Eu adorei essa história. A gente fez esse trocadilho. Sim, ela fica ali uma super esquina, né, da Oswaldo Aranha com a Sarmento Leite. Exatamente. Quem nunca passou por ali pertinho da Conceição? Super movimentado ali, super movimentado. Tem cobogós. E esse azul e amarelo é remanescente do espaço que havia na universidade, né? Isso, o antigo restaurante, ele era com essas cores, né, de azul e amarelo, e aí foi um pedido da cliente, que a gente mantivesse essas cores. E aí, então, até foi bom, assim, foi interessante que a fachada também tem algumas coisas em amarelo, que era do prédio, e a gente não poderia mexer, então ficou bem de acordo.
Então, se manteve essas duas cores como as cores principais do restaurante. Certo. E aquele prédio é prédio residencial? É um prédio residencial, ou isso. uso misto? Ah, certo. Daí o Bom, é uso são misto os porque bares. embaixo tem várias operações. Olha que interessante, tu fizesse uma coisa bem refrescante, porque é uma rua, é um lugar bem urbano, né? Bem acinzentado, muito asfalto, carros passando, e ficou... Tu conseguiste colocar uma tranquilidade lá dentro, né? A pessoa entra e se sente acolhida, né? Acho que isso um pouco até pelo tom de azul, isso se dá, né? Pelas cores claras, né? Que trazem um pouco mais desse ambiente mais calmo. A ideia era fazer um espaço bem descontraído, bem descolado, mais a ver com o público, que era o público que a gente buscava atender, né? Que eram os estudantes, os professores. Então, era para ser um espaço onde todos se sentissem bem à vontade. Isso. A gente está vendo até um atendente ali com uniforme azul. É verdade, saiu ali na foto. Interessante, né? A paleta de cores ser mantida da operação anterior. Quantos metros, mais ou menos, tem? Quase 100? Em torno de 90 metros a área de atendimento, e depois tem mais uma parte de mezanino e cozinha, mas a parte de operação daí, né? Em torno de 90 metros. Certo. Interessante mesmo, porque a gente que viveu essa época, né? Eu não convivi nesses espaços aí, mas eu vivi um pouco depois da universidade, né? Um pouco depois dessa época que tu estás falando, mas de todo modo é interessante, né? Tu vê alguma coisa que tem uma conexão com a história do lugar e tudo, né? Sim, com certeza, muito legal. E tu tens um mestrado em teoria e história da arquitetura, né? Sim, eu concluí esse ano o mestrado e até foi Concluíste agora? Isso, até foi uma aproximação com a universidade, e aí aconteceu de fazer esse projeto, foi um momento bem ligado à universidade mesmo. Sim, tu se reconectaste com a universidade. Sim. Isso é muito, muito bom. Muito legal. E essa questão do mestrado e até esse projeto agora, e a arquitetura da época e tudo, na hora de executar e de concluir, isso mexeu um pouco contigo? Fez alguma diferença, tu achas? Com certeza, assim, eu gosto muito principalmente projetos de reforma, assim, eu gosto bastante de saber o que se passou ali, quem morou, quem viveu ali, quem trabalhou naquele local. Acho que isso tudo faz parte da arquitetura, né? É uma coisa que eu gosto muito, e esse projeto para mim foi muito legal de fazer. E aqueles cobogós que a gente viu, a gente poderia dizer que vem dessa questão de época, né? Na verdade, ele relembra um pouco, né, os cobogós, aqueles ali são os painéis usinados em marcenaria e laqueados, né? Sim. Mas eles fazem Eles lembram, tem uma referência, né, daquela época. Exatamente, dos cobogós. Não ficou fora de contexto, assim, de época, eles né? estão super na moda agora, né? Isso, voltaram, mas a origem deles é daquela época, Exato, né? São uma releitura do modernismo, Isso, né? E conversa com a arquitetura do prédio e tudo, né? Com certeza, que é um prédio modernista também. Exatamente. Muito bem. A gente tem outros projetos para mostrar, mas a gente vai agora a um rápido intervalo comercial e voltamos para continuar conversando com a Adriana Coradini sobre projetos de reformas e um projeto novo que depois também nós vamos mostrar. Até já! Eu e a Adriana Coradini, arquiteta, que está aqui ao meu lado conversando conosco, nós adoramos histórias. Já contamos a história do projeto, da primeira reforma que a gente está mostrando aqui dela. E o segundo projeto também tem história. Eu, inclusive, vim em homenagem a esse projeto com a parte colorida aqui de modelito e nessa cadeira maravilhosa amarela do Rosenbaum. Uma coisa bem básica, né? Umas flores atrás e tudo, porque a proprietária do espaço, ela gosta muito, né, de Frida Kahlo. Então, veio daí a inspiração para o projeto, mas conta a história da proprietária, da dona, que super se envolveu também, né? Sim. Essa minha cliente é uma pessoa muito querida, muito alegre, muito alto astral, assim. Quando ela me chamou para fazer o projeto da cozinha, a primeira coisa que ela me pediu foi fazer uma cozinha colorida, alegre. Ela queria com bastante cor, assim. Ela me disse, eu queria uma coisa mais mexicana. Sim. Aí eu disse, bom, então tá, né? Vamos pegar alguma coisa com essa ideia. Então, ela me mostrou uma imagem que ela tinha, uma coisa de artesanato, assim, uma imagenzinha da Frida Kahlo.
que tinham essas cores, assim, que era um tom mais coral, um verdinho, que era uma releitura. E aí a gente começou a busca dos revestimentos. Aí quando eu vi aquele ladrilho que tá na parede, eu disse, é esse. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. No outro extremo, tu fizeste um escritório em um móvel novo, né? Com uma outra proposta mais séria, mais sisuda, mais até masculina, se podemos chamar assim, né? Com inspiração mais industrial e tudo isso. E é interessante. E eu olhando tuas imagens, teus projetos, eles todos têm a ver um com o outro, de alguma maneira, tá a tua identidade ali. Eu achei tão bacana, porque não é sempre que acontece isso. Parabéns, muito legal. Bom ouvir. E esse escritório é localizado aonde? Em Porto Alegre também? Isso, em Porto Alegre, na Zona Norte. Zona Norte. É um family office, onde trabalham praticamente só homens, né? O pai e os filhos. Então, por isso, essa arquitetura mais masculina, assim. Que interessante. São quantos filhos? São 2 filhos e o pai. Isso. Certo. A gente vai começar mostrando esse mais sério, assim, mais sisudo. Vamos fazer um pouquinho de suspense para mostrar a cozinha inspirada em Frida Kahlo, que eu achei muito legal, adorei a história. Mas esse também tem história, né? O pai e os filhos trabalhando juntos no escritório. Vamos mostrar o escritório que a Adriana Corradini fez para os pais. Opa, esse aí é a copa? Isso, é a copa do escritório. Olha, que bacana esse fundo, ficou muito interessante. Esses são umas pastilhas de metal, são revestimentos de parede mesmo, mas elas são metálicas, que deu um ar bem moderninho para essa copa. Ficou ótimo, porque às vezes essa ideia de um espelho atrás da área molhada ter uma graça, né? Ter um elemento assim marcante, uma estampa ou um revestimento marcante, fica tão bonito o espaço, né? É verdade, eu gosto bastante de usar algum revestimento nessa área. E aí? Bom, aqui a gente buscou uma ideia de projeto mais masculina mesmo, então a gente não usou nada de marcenaria branca, nem cores muito claras, né? Marcenaria seria meio fende, assim? Isso, é um tom fende mesmo, é uma melamina, mas esse tom de fende com um amadeirado. E as poltronas, elas são amarelo queimado? Elas são num cor de caramelo. Caramelo. Assim, Eu achei muito legal porque, olha só, gente, vocês olhem lá no fundo as estantes abertas, elas são retroiluminadas e elas conversam com a cor das poltronas. Sim, é verdade. Não é? Na foto ficou assim, bem simétrica a coisa, né? As duas estantes, as duas poltronas conversando nos mesmos tons. E uma coisa que me chamou a atenção, as estruturas são todas com contorno, rodapé, esquadrias e tudo em preto, né? Isso, essas estantes elas têm essa estrutura de ferro, né, pretas. Ela é como se fosse uma estrutura independente, bem uma inspiração modernista, né? E as caixas de marcenaria que ficam apoiadas, né, nessas estruturas. E a divisória ali entre as salas também eram com perfis metálicos pretos. Sim. Que fazem a divisão dos ambientes. Pois eu queria entender uma coisa, Adriana. Esse deve ser um prédio de escritórios, né? E eles vêm sem compartimentação, né? Eles vêm sem nada. Tu criaste toda a arquitetura de interiores. Sim. Quem está olhando pode achar, ela fez a decoração. Não, ela fez a arquitetura de interiores, os acabamentos, as divisões, a planta toda, onde é que vai ter um espaço, onde é que fica a porta, onde é que fica a conexão entre eles. Tu criaste todo o conceito, né? Inclusive, assim, hoje em dia, cada vez mais, as construtoras entregam as salas sem absolutamente nada, nem as tomadas, Pois né? Por isso que eu te perguntei. Nem as tomadas. Nem as tomadas. Então, cabe ao arquiteto de interiores fazer tudo isso, né? Todo esse projeto de infraestrutura e mais a parte de layout, mobiliário, forro, piso, tudo. Agora, essa questão de não entregarem com as tomadas, o lado bom é que conforme a empresa tem uma necessidade de equipamentos e conforme a empresa tem outra, né? Na verdade, para o arquiteto isso até é bom, porque em vez de ficar alterando os pontos, a gente faz tudo como vai tem ter que alterar, já faz direto certo, Exatamente. A gente está vendo aí na imagem a sala de reuniões, é isso? Isso, é a sala de reuniões. E aí tu usaste luminárias diferentes para dar uma graça assim na sala de reuniões, porque é masculino, mas tem uma graça, né? Não precisa ser monótono porque é masculino, né? Não precisa. Não precisa ser tedioso, meio chato de olhar, ai, que sério. Não, né? Tem que ser um ambiente agradável para o trabalho, né? Porque, afinal de contas, as pessoas passam muitas horas do dia dentro do escritório. Se ele não for um espaço agradável, né?
não é bom de estar lá. Exatamente. Olha só, agora a gente está vendo a área de... Que sala é essa? Porque ela tem uma mesa grande, parece que é uma mesa de diretor, e uma menor ali. Como é um family office, a gente tem ali uma sala que é do pai, digamos, Sim. né? E essa outra sala são dos 2 filhos, que são os 2 sócios, né? Então, eles trabalham juntos aqui nessa sala e tem uma outra sala menor, que eu até não sei se tem fotos ali, que é a sala do diretor da empresa, né? Então, são essas 3 salas, essas 2 salas e mais a sala de reuniões. Certo. Muito bacana. E aí tu escolheste as cadeiras e tudo isso com pretas, mas com um toque de madeira, né? Sim. Isso eu achei a madeira fica tão bonita nos projetos, né? E é uma super tendência, né? Não que tenha deixado de ser, mas hoje a gente olhar a madeira no tom natural, com seus veios. Estou vendo ali o tampo da mesa, tudo com veios, né? A gente quer ver a textura. Exatamente. Que teve uma época, não sei se chegasse a pegar essa época de projetar, que as pessoas não queriam o olho da madeira, não queriam nenhuma ranhura, nada, tinha que ser tudo perfeito. A gente não é perfeita, a natureza não é perfeita, e o bonito da vida é a imperfeição, exatamente, né? Aquele detalhe que só aquele lugar vai ter. Eu vejo isso também muito como... São fases, né? São épocas. Teve uma época que se usava muito a madeira, inclusive no modernismo, né? Se usava muito a madeira na decoração, painéis de madeira, que hoje a gente está vendo de novo. Voltando, muito, né? Então, eu acho que são períodos... Como os cobogós, que a gente falou há pouco. E que há um tempo atrás também ninguém mais queria, e agora, de novo, tá aí, né? E são, falando dos cobogós, né? Como a minha cadeira vazada aqui, dá uma privacidade, mas deixa passar ar, luz, né? Exatamente. É um recurso bastante bom, né? Com certeza. Tanto em estruturas internas, quanto até para fazer alguma estrutura que converse com o exterior também, né? Exatamente. Aí da segurança, no caso, né? Dos materiais de cimento e tudo isso, né? Mas quantos metros quadrados tem esse conjunto comercial que virou escritório? Ele tem em torno de 50 metros quadrados. Ai, parece muito maior, tu fizeste um milagre ali. Como as salas não ficaram muito pequenas, né? As divisões, então dá a impressão de ser maior mesmo. Que interessante, tu fizeste um bom trabalho nesse sentido, né? Obrigada. Porque parece que é bastante amplo. E a questão da conversa entre um ambiente e o outro, da integração visual, mesmo com vidro, né? São painéis de vidro, né? Sim, aquelas divisórias, na verdade, elas têm vidro duplo e tem uma persiana de alumínio dentro, né? Interna. Certo. Então, que se precisa, dá para fechar elas ali, tem um botãozinho de acionamento, fecha e cria uma barreira visual, né? Isso. E por ser o vidro duplo, ela dá o conforto acústico, né? Sim. De não escutar de uma sala para outra. Isso é importante, né, na empresa. Com certeza. Muito, muito legal. Mas a gente quer mostrar daqui a pouco o projeto da cozinha e que tem a proprietária que gosta de Frida Kahlo. Então, depois de mostrar o escritório, uma coisa mais séria, vamos mostrar, então, vamos acabar com essa expectativa, né? E vamos mostrar a cozinha que a Adriana estava comentando, que a dona curtiu bastante a questão da paleta de cores. Vamos lá. As imagens agora da cozinha, olha só. É essa cozinha, não é? Sim. Ali em cima até dá pra ver as duas cores. E a Frida Kahlo. A Frida Kahlo, que foi o que inspirou toda essa cozinha. Tem uma linha de Frida Kahlo, inclusive, acho que não sei se é a Urban Arts que fez uma linha de produtos com imagem da Frida Kahlo. Eu acredito que sim. Até no restaurante a gente usou alguns quadrinhos da Urban Arts. Eu vi acho que na ABK, em São Paulo, na feira. Mas vamos ao teu projeto. Agora aqui a gente vê bem a paleta de cores, né? Isso. Essa cozinha, ela tá ligada com a área de serviço ali, né? Com aquela porta. Esse prédio é um prédio mais antigo, então a gente acabou trocando todos os revestimentos, todos os móveis, reforma geral. Né? Exato. O prédio tem mais ou menos quantos anos? Tem décadas, provavelmente, eu não tenho bem certeza, mas eu possível. acredito que em torno de uns 30, 35 anos. Eu imagino que sim. A única coisa que a gente manteve foi o piso, que é um piso de granito cinza, que estava em boas condições e ele ficou. Mas não precisa derrubar tudo, né? Trocar tudo.
Muitos teleentulhos, não precisa, né? E me diz uma coisa, a gente está vendo a área de serviço atrás da cozinha. Isso, ali é a área de serviço. Porque tu integraste, né, a área de serviço, uma parte da área com o banheiro que havia, como é que foi? Na verdade, assim, ó, a área de serviço originalmente não era desse tamanho, né, que são 7 metros quadrados. Ela tinha ainda ali um banheirinho de serviço que a proprietária tirou numa outra reforma e deixou a área de serviço maior. Então, ela tem praticamente a mesma área da cozinha, o que hoje é bem raro da gente ter nos apartamentos. É um fenômeno, porque é quase um quarto, um segundo quarto, né? As plantas atuais, que são super compactas, né? Mas aí está a cozinha. O revestimento. O revestimento que a gente estava falando. Que a gente se referia antes. Viu só? Tu pode comentar, que tipo de revestimento é aquele? Ele é um revestimento cerâmico, são placas 60 por 60. 60 por 60. Mas ele faz essa alusão aos ladrilhos hidráulicos, né? Ele relembra esse desenho do ladrilho hidráulico mais colorido, né? Sim. Quando tu fala marcante. 60 por 60, eles vêm num painel, numa placa 60 por 60. Isso. Mas os desenhos que a gente está vendo, obviamente, são menores. Eles são, cada módulo tem mais ou menos 20 por 20. 20 por 20. Cada florzinha ali tem 20 por 20. E são, a partir desse revestimento, é que tu tiraste os tons exatamente ou foi ao contrário? Definir os tons foi atrás dos ladrilhos? Não, como é que foi? Primeiro foi o ladrilho. Primeiro veio... Adoro saber por onde começa a paleta de cores. Eu tenho essa mania. Primeiro de tudo foi a Frida, né? Sim, aquela imagem. Frida, número 1, número 2, o ladrilho. Exatamente. Aí quando a gente chegou neste revestimento, eu disse, é esse. Aí já achamos a plaqueta, aquela que mostra da área de serviço, que é um tonzinho de verde água, que combinava super bem. Então, a partir daí, a gente fez todas as cores da marcenaria. Olha só. E os armários são um verde, isso? É um tonzinho de verde, muito próximo ao revestimento da lavanderia. É feito em laca. Certo. E o tom de madeira para compor com ele, né? Que é uma melamina, um tom amadeirado claro. Muito interessante. Olha só. E eu tenho que contar uma coisa pessoal que está me vindo à cabeça agora. Eu lembro quando eu sou uma pessoa do interior, a gente veio para a cidade com a família, e a minha mãe ia fazer a cozinha e tal, e me colocou, vamos olhar as cores, decidir. E eu fiquei encantada por um tom azulado, assim. E minha mãe olhou para mim, né, meio assustada, e fez bege. Pronto, contei, mamãe. Henriqueta, contei, te entreguei agora, desculpa aí. É tão bonito cor, né? E aí, tô achando interessante que nesse... a gente tá vendo a porta de correr ali dentro? Isso, ali é uma porta de correr. É uma porta de correr. E a estrutura da porta e a porta são nessa cor coral, assim. Isso. Eu acho tão interessante que os projetos atuais, ou as portas somem, se mimetizam, ou elas aparecem muito. Não tem mais aquele meio tom, assim, que todo prédio tinha as portas iguais, não, né? Sim, exatamente. Esse apartamento, todas as portas são em tom de louro, madeira de louro frejó. E a princípio até a gente tinha conversado de talvez manter essas portas nesse acabamento, né? Enfim, ou pintar de branco. E até foi ideia da cliente de fazer a porta bem colorida. Ela disse, não, se a cozinha já é colorida, vamos fazer as portas coloridas. Olha, da cozinha saíram as portas do apartamento. Aí a gente fez essa porta e a porta que vai para a sala, né? As duas portas da cozinha ficaram nesse tom, nessa laca coral, assim. Certo. Tom bem forte. Que bacana isso. Adoro gente que não tem medo de cores. Tão ela legal. É super alto astral. A cozinha ficou a cara dela, assim, bem, parabéns. bem alegre. Não sei o nome dela, mas parabéns. Muito bom. Olha só, aí a gente está vendo a lavanderia, né? A área de serviço. Que maravilha, uma área de serviço. Esse tamanho é uma bênção, né? É verdade. É uma raridade hoje, né? Que legal. É uma raridade. Eu lembro que eu estava na Casa Cor Florianópolis, que semana que vem eu vou mostrar aqui umas imagens, e havia uma premiação com várias categorias, e uma era, sei lá, o ambiente e objeto de desejo que você gostaria de ter em casa. E ganhou uma lavanderia, porque as pessoas acho que estão querendo estruturar melhor a sua vida, né? Enfim, com todos os equipamentos necessários e com espaço como esse, né? Não aquela coisa que tu não consegue trabalhar direito, porque hoje em dia ninguém tem muito mais estrutura doméstica. Então, esse teu projeto é bem típico, né, de alguém que vai usar sozinha, né? A própria dona da casa vai usar, né? Exatamente. Ela mesma disse que ela gosta muito, assim, de usar, organizar as roupas, apesar de ela ter quem faça, ela gosta de ela mesma organizar. Fazer muitas coisas.
Muito legal. E a gente vê que a cada projeto que a gente mostra aqui, essa característica de os donos se colocarem no projeto, né, fazerem para eles usar. Antigamente tinha a questão da cozinha escondida, e a cozinha foi revelada um pouquinho com passapratos, depois com os lofts foi integrada, e as pessoas adotaram essa integração. E com recursos como aquele que tu usaste com a porta de correr, né? Uma porta que fecha facilmente, não ocupa muito espaço. E também na questão do escritório, que tu falaste que as duas, a compartimentação com vidro, tinha no meio, tem no meio uma persiana que pode descer e fechar visualmente, deixar independentes os dois espaços. Esses recursos multiuso, flexíveis, cada vez se usa mais, não é, Adriana? Com certeza, cada vez se usa mais. Para fechar a cozinha da sala, uma sala do escritório. Hoje em dia a gente nota que cada vez mais as pessoas fazem elas mesmas, usam a cozinha, enfim, não se tem mais uma empregada doméstica que está lá todo dia fazendo a comida, enfim, que precisaria ficar numa cozinha fechada. Hoje em dia os donos da casa é que usam mais, então cada vez mais se busca uma cozinha gourmet, integrada com a sala, integrada com o estar, né? Então é bom ter esse recurso da porta de correr ou de algum outro sistema de fechamento que possibilite a integração ou não. Muito bacana. Mas fique aí que a gente já volta para mostrar mais uma reforma. Até já. A gente adora falar de cozinha, né? Eu sei que você também gosta. Pois agora a gente vai mostrar uma outra reforma da Adriana Corradini, onde ela integrou completamente a cozinha ao jantar, não é? Mas, gente, essa questão de integração, de reforma, que tem que derrubar a parede, tem que ter um profissional habilitado e teve que fazer um reforço estrutural, não é? Sim, com certeza. Essa foi uma reforma de integração total, né? Foi uma mudança bem considerável na planta original do prédio. Esse vão que integrou, ele tem mais ou menos quanto de largura? Olha, agora sim não saberia te dizer ao certo, mas ele tem em torno de uns 3,5 metros, 4 metros. É grande. A gente tirou, na verdade, foram 3 paredes. Olha lá, a gente está vendo agora as imagens. Ali onde aparece aquela parte ali do brise, havia uma parede. Aonde começa esse pórtico em aço cortem, também havia uma parede. E a cozinha, né, tá para dentro ali, onde começa a aparecer ali atrás do brise. Esse pórtico de aço cortem é exatamente o ponto do reforço. Isso, ali tem uma viga metálica. Esse é um revestimento em melamina que não é o reforço de fato, né? O reforço de fato é escondido pelo aço cortem. Exatamente, tem uma viga metálica ali, 2 pilares, um em cada ponta, que sustentam a parede onde a gente tirou. E ficou interessante porque a gente mostrou até aquele escritório anterior, que tem uma pegada contemporânea e tudo. Essa questão do estilo industrial, né, tá presente nos projetos atuais, as pessoas lembrando que estão em áreas urbanas, mas que querem a natureza, mas que querem as duas coisas, as pessoas querem os dois elementos, assim, da sua vida. E então, esse revestimento que tu fizeste de aço cortem deu essa pegada mais industrial, assim, menos casinha, meio que corta, né, a proposta e ao mesmo tempo enriquece, né? A gente fez um pouco de contraste nesse projeto, porque ele era um projeto bem, assim, mais tradicional, né? O piso era todo de madeira, forro de madeira, né? Ele era todo mais... Era escuro o espaço? Mais escuro, mais compartimentado, exatamente. Então, quando a gente entrou com a reforma, onde foi mexido, foi colocado um piso de porcelanato que imita o cimento queimado, que tem um pouco essa pegada mais industrial. Aonde foi feito o reforço, a gente usou esse revestimento de aço cortem, que também, né, tem esse estilo mais industrial, até para mostrar um pouco mais aonde foi feita a intervenção, que não foi em todo o apartamento, foi mais nessa área de cozinha, a sala de jantar, a churrasqueira e a área de serviço. Ou seja, a área de convívio, né, exatamente, das pessoas. Que bacana. Agora a gente está vendo a imagem e tem aquela parte ali dos ripados. Qual foi a ideia ali? Ela está compartimentando que espaços? Ali ela está compartimentando a entrada do apartamento, o hall de entrada com a cozinha. Então a gente pensou em ou deixar tudo aberto ou fazer tudo fechado, qual seria a ideia. Então se chegou ao consenso que o melhor seria
fazer esse brise de madeira que permite uma visibilidade, porque a gente tem uma janela do outro lado, então permite que tenha mais luz natural, enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa, sem querer te interromper. Eu não vi a planta original desse apartamento, mas seria o caso daquelas cozinhas onde a porta de entrada fica perto da porta da rua, não? Ele tem 2 entradas, uma de serviço e uma de social, né? Tu mantiveste as duas. E tinha uma porta da cozinha bem próxima à porta social também. Que é onde estão os ripados. Exatamente. Eu achei ótima essa solução, porque eu já vi apartamentos ótimos, mais antigos, obviamente, que teve uma época que os profissionais arquitetos faziam a planta com a porta da cozinha muito na frente da porta de entrada, não sei porquê. Exatamente. Mas enfim, ninguém tinha tido essa brilhante ideia de integrar, né, os espaços todos. Olha só, agora tu pode continuar descrevendo pra gente. Então, a cozinha agora ficou aberta para a sala, foi criada aquela ilha ali, que seria uma ilha gourmet, onde a gente tem um cooktop menor ali, elétrico, além do fogão que está lá no fundo. Então, essa integração, a ideia é que os proprietários usem eles mais próximos da mesa de jantar, né? E mesmo assim, continuem tendo todo o conforto de uma cozinha mais bem equipada, que está mais para trás ali, onde mostra a bancada. Interessante também essa paleta de cores, né? Tu usaste. Aliás, combina com o teu modelito hoje. Depois a gente olha aqui no estúdio. Conta pra gente dessa paleta de cores. Panelas coloridas e armários. A ideia era também fazer um ambiente mais descontraído. Uma família com 2 filhos, crianças ainda, né? Então eles usam muito a casa, né? A casa é uma casa bastante movimentada, sempre tem alguém lá, eles são super alto astral também. Acho que eu sou uma pessoa de sorte com os meus clientes. Eu são acho, sempre pessoas muito queridas. Sempre tem história dos clientes bacanas. Eles são muito queridos. E então, assim, a gente olhou muitas referências juntos, a gente pensou muito como fazer. Ela queria muito esse ladrilho. Queria ter o ladrilho no chão ou na parede, então a gente criou esse ladrilho acompanhando todo o movimento da circulação fluxo, né? Da cozinha, isso. E aí a ideia de ser uma bancada mais monocromática, a cor do móvel, a cor do tampo serem muito parecidas e dar o destaque para o azul em alguns pontos. Certo. Uma coisa que me chamou a atenção nesse teu projeto também é a questão das estruturas acessórias, digamos assim, que facilitam a vida, né? Sim. Aonde escorrer os pratos, aonde colocar as panelas. Tu poderia falar um pouquinho pra gente? Naquela bancada que a gente viu anterior, tem como é que se diz? Uma grelha, assim, e aí os pratos podem ficar em pé, nessa escorrendo. Cozinha também tem ali, aparece Sim, eu vi o fundo, né? Aquilo ali é uma calha metálica, que ela tem uma válvula que se conecta na válvula da cuba. Então, tu pode colocar ali os pratos como um escorredor e ali a água já vai embora, não precisa ter um escorredor anexo, né? Um escorredor anexo. Aí tu coloca na cuba e tem um serviço já. Exatamente. Pra secar a bancada, não precisa nada, né? Muito legal. É muito prático. E a gente viu também umas estruturas suspensas para colocar os objetos. Aquilo ali também é para pendurar algumas coisas mais do dia a dia, até serve de alguma coisa mais decorativa também, mas é mais para ser mais prático mesmo, de estar tudo ali à mão. Tudo à mão, né? Porque também tem essa questão, teve uma época que as coisas eram alguma coisa guardada, outras expostas. Depois ficou ou tudo exposto ou tudo escondido, guardado, né? Agora, desculpa, varia conforme o projeto, né? A gente está vendo aí que as coisas de uso mais imediato estão disponíveis. Estão todas ali. E quando eu falei dos acessórios, olha ali, tudo, uma estrutura para pendurar colheres, enfim. Tem uma lixeira também embutida no tampo. A lixeira, que facilita. A lixeira, os temperos ali. Lixeira no tampo é bem prático, né? Muito. Quem tem espaço para fazer uma cozinha assim, a lavadora de louças está ali, é isso? Isso. E tem o fogão com a cuba lá ao fundo. Uma linha reta, se tem o fogão, a cozinha e o refrigerador está mais adiante? Ele está ou tá na frente à cuba. Porque eu falava outro dia, acho que a Márcia do Ernst, que esteve aqui conosco, falando que a estrutura ideal de uma cozinha, quando é possível fazer, é um triângulo, né? Exatamente. Com as coisas que vai se usar, pelo movimento que a pessoa faz para pegar uma coisa, soltar. Existem alguns estudos que dizem isso, que o ideal é que sempre a cuba, né, fique no meio entre o fogão e a geladeira. Então, ou a gente forma um triângulo ou faz em linha, né? Sim. Que é o que
no dia a dia fica mais prático de trabalhar. Sim, porque nem sempre há tanto espaço e alternativa. Às vezes a coisa é toda alinhada e aí tu não tem o que fazer, né? Sim, não tem outro sim. espaço. É só aquele, mas de todo modo fica próximo e tem um sentido. Agora, a Cuba sempre fica no meio, realmente, né? Até porque tu não vai usar uma área de calor com uma área que é para refrigerar. É uma questão até de lógica, né? Exatamente. E provavelmente as estruturas hidráulicas tudo, já preparam essa distribuição dessa maneira, né? Eu queria te perguntar a respeito de mobiliário. Uma cozinha, obviamente, tem muita coisa, tem que ser sob medida, ou, enfim, mobiliário planejado, enfim, seja como a gente vai falar, marcenaria customizada ou quase. Agora, as marcas têm muitas alternativas a oferecer, né? Antigamente era tudo modulado, tinha que adaptar. Agora as marcas oferecem alternativas customizadas, né? Que tu pode fazer tudo, algum detalhe só teu, né? Para aproveitar espaço, porque espaço é um luxo hoje, né? É verdade. Eu trabalho muito com marcenaria sob medida, assim, de eu desenhar, detalhar e mandar fazer com fábricas de móveis sob medida mesmo, assim, de cada centímetro que a gente especifica no escritório é feito dessa maneira. Porque eu acredito que cada cliente tem as suas necessidades. Eu sempre penso muito em quem vai usar. Não adianta a gente pensar como arquiteta e não pensar no usuário, né? Então, a gente sempre pensa em cada milímetro na distribuição, como vai ser, e manda fazer exatamente como o cliente quer, né? Sim. E às vezes as pessoas têm muitas questões que necessitam de armazenagem de coisas, né? Que nem todo mundo é básico, né? Eu admiro quem consegue ser super básico. É difícil, né? Sempre tem alguma coisa de família que tu guarda, quer mostrar, ou quer esconder outra coisa. Falando em questões de família, a gente tem ali uma cristaleira antiga que aparece em uma das fotos, que é um item de família que eles tinham ali no apartamento, quando eu cheguei para fazer a reforma, enfim. Eles até cogitaram, não sei se a gente fica com essa cristaleira ou não. E aí eu sugeri da gente repaginar ela, pintar ela da mesma tonalidade que a gente estava usando na cozinha. E aí ela tá ali, como uma peça bem importante do jantar. Sim. Ai, que bacana. E aí ela ficou integrada no projeto. Tem alguma peça assinada que tu queira fazer referência? Não, nenhuma peça assim de destaque, nenhuma peça assinada ali. O que a gente tem, que eu acho bem interessante, foi um quadro que a gente criou na parede, um quadro negro para recados, enfim. E eu acho que a família usa bastante, assim, porque eles fazem vários desenhos, anotações, criam várias coisas. E muitas vezes ela me mandava fotos. Olha, a gente fez um outro desenho, é bem interessante. Acho até que aparece numa das fotos ali. Que bacana. Mas muito, muito obrigada pelas suas considerações, todas eu estou adorando, mas vai ficar aqui, porque vai entrar no ar daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a Lena Kurtz, para nos falar sobre um projeto de arte. E eu quero saber as suas considerações sobre arte. Oba! Até já, a gente já volta, um minutinho só. A gente está aqui no nosso cenário com a Liana Kurtz, que veio falar de um projeto de arte, de fine art, e uma ação que vai ocorrer agora no dia 20, lá na loja Brava Forma, aqui do DC Navegantes, a nossa vizinha. Tudo bem, querida? Tudo bem, Leone. Eu estou muito contente de estar aqui de volta, né? Eu tenho, assim, um apreço enorme por esse programa que fala das coisas belas da vida, do conforto, do bem-estar, da elegância, da beleza, dos lugares onde a gente transita. E sempre é gostoso, né? A gente poder falar um pouquinho a respeito das coisas que embelezam. Pois é, e esse programa tem o nome de arquitetura e design, a gente fala muito de arte também, porque sobretudo tem fora e dentro de casa. E, gente, a arte está por todos os lugares, não é mesmo? É verdade. Inclusive, né, Leone, eu queria assim mencionar que eu estive participando daquela conversa, aquela palestra, né, tua, com aquela moça que mora em Londres, desse projeto de vocês que vão para Milão. Isso. E eu achei muito interessante as coisas que ela colocou, né? Que hoje as coisas são todas integradas, né? Então é decoração, é arte, é moda, é ecologia, as coisas vão, né? Elas vão se juntando de uma maneira, né? Se conectando, fica um multimídia. Eu gosto muito dessa ideia. Isso. Para quem não sabe do que a gente está falando, a Lena está comentando a respeito de uma
palestra que eu fiz junto com a Fernanda, da Juicy Hunting, ela mora em Londres, nós somos parceiras, a gente leva grupos para Milão, a gente vai levar um para 2019. E ela mora em Londres, como eu falei, e ela faz coberturas de lá para mim, do que está acontecendo. Ocorreu um festival de design em Londres e ela veio aqui, a gente fez uma palestra lá na Mostra Elite Design, no Ambiente das Milas por aí, do qual eu faço parte, e a querida Lena nos assistiu. E a gente mostrou imagens de Londres de várias áreas criativas. O que a Lena está colocando é que a gente mostrou arte, a gente mostrou moda, mostramos questão de sustentabilidade, tudo isso. Porque tudo é importante. Adriana, a questão da sustentabilidade hoje é uma palavra que não vai sair de moda, né? Nem vai virar paisagem, a gente vai continuar dando importância para isso, se Deus quiser. Também me chama a atenção nos seus projetos que, quando houve a possibilidade, tu mantiveste, por exemplo, um piso numa reforma que não havia necessidade de ser alterado. Quando há, troca. Quando não precisa, mantém, não é mesmo? Essa questão da sustentabilidade é muito importante cada vez mais, porque o mundo é um só, né? A gente tem que manter todos os recursos que a gente tem possíveis, porque todo o lixo gerado, ele vai ficar aqui. E o que a gente vai fazer com ele, né? Então tem que ser muito consciente essas escolhas. A lixeira é aqui. É só tirar de um lugar e colocar para o outro. Então não vamos gerar. Não vamos conseguir deletar, né, o né? lixo, infelizmente. Né? Não vamos conseguir. Não, eu fiquei assim, olha, desculpa estar falando isso, que a gente até nem tem as imagens, mas eu acho que é importante as pessoas se ligarem, porque tinha uma foto que a Fernanda trouxe, que era de uma onda, um surfista surfando numa onda do mar, e na verdade a onda era puro lixo, o lixo do oceano. Então aquilo assim é uma coisa que tu pensa, não, meu Deus, isso aí, sabe, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então ela mesma trouxe as soluções, que era aquela coisa de transformar as garrafas PET em fios para fazer outros produtos, quer dizer, já não mais assim imaginando que ela vai se dissolver no ar, né, ser deletada. Fernanda Vargas, super citada aqui, Fê. Muito olha legal, só, mas foi muito bacana, eu gostei demais. Ela deve estar nos assistindo pelo Facebook lá em Londres. Ah, com certeza. Se ela não assistir agora, ela vai depois pegar no streaming, ela vai ver. Vai. Mas aquilo que ela mostrou de fios e tudo pode ser usado para arte, pode ser transformar arte, para tudo, em escultura, uma peça de design, enfim. Essa peça que a gente tem no estúdio aqui, que é uma peça super coringa da Tidelli, que é com fios náuticos. Olha aí. Isso aí poderia, dentro desse material, até não sei se não ocorre isso, né? Sim. Ter partes recicladas, enfim, né? A própria cadeira que eu estou sentando, o mundo as indústrias estão se alertando para que algumas formas de sustentabilidade, reciclagem, não são onerosas ao longo do tempo, elas vão trazer vantagens, inclusive, econômico-financeiras para as empresas. Com certeza. Isso é muito bacana. Muito legal. Sem contar na imagem das empresas, né? Eu comento uma peça de roupa que eu comprei na última Maison Objet em Paris, porque esfriou muito, eu precisava de um casaco, e aí eu olhei e vi que era feita a partir de garrafa PET. Nossa, a marca me ganhou para sempre. Com porque certeza. E no caso de arquitetura, de design de interiores, obviamente, vocês, arquitetos, têm um papel fundamental na mudança deste mundo. É uma conscientização, de né? conscientização. Porque é muito fácil a gente chegar e vamos renovar tudo, trocar tudo, sem pensar para onde vai aquilo que vai sair, né? É verdade. Não, eu acho que são novos tempos. A gente está começando a ver, a gente está sendo um limiar de um novo tempo, de verdade. E aquilo eu pude ver, né, ali naquela conversa de vocês, que foi muito interessante. E no caso nosso, agora do nosso projeto de artes, de uma certa forma, a gente também está fazendo essa parceria com uma loja de decoração, de móveis, uma indústria, inclusive, que é a Brava Forma, né? Então, isso aí é uma coisa que é importante, porque a gente vai acrescentando, né, as coisas. Então, já entra, vamos dizer, o design, já entra o móvel, já entra a arte, aí tu já compõe o ambiente. Então, assim, eu acho que todas as coisas vão fechando. Eu só queria comentar ainda em cima desse negócio de sustentabilidade, que eu também me chamou a atenção na
palestra, foi aqueles ambientes conjugados com plantas, né? Sim. Banheiros onde tu planta árvores ornamentais, cozinha onde tu faz, assim, tipo, plantação mesmo, subindo as paredes de temperos e coisas. Como fica legal, né? Muito bacana. Então, tudo isso vai agregando e vai fazendo com que a gente se sinta bem nos ambientes. Com certeza. Mas voltando para a ação que vai ocorrer, vamos contar, porque vem um artista norte-americano. Isto. E ele vai fazer uma ação ao vivo. Explicar. A gente tem um projeto que se chama Projeto AG Fine Art, que é um projeto que dentro dele cabem várias iniciativas. Dentro dessas iniciativas, nós temos o Brazilian American Art Project, que nós já falamos aqui. Eu já estive aqui falando a respeito dele. E esse projeto, então, que faz parte do AG Fine Art, ele é voltado para intercâmbios artísticos, seja de pegar artistas nossos aqui, brasileiros, como aconteceu quando eu estive aqui, né, que foi em outubro, que a gente fez a primeira mostra Inside Fine Art em Miami, né? E agora a gente vai fazer a segunda, que é aqui no DC Navegantes. Então, a gente levou artistas brasileiros, né, para os Estados Unidos, e agora a gente está trazendo o Joe, né? Ele se chama Joe Chiriquino. Isto. E ele, esse trabalho aí é dele. Ele é um artista que trabalha voltado para fine art, né, que é essa coisa do acabamento, essa coisa que é vendável, porque isso é uma coisa interessante, né, Leone? Que nós aqui ainda temos, de uma certa forma, uma ideia romântica do que deverá. Esse é o Salvador Dalí, eu acho fantástico esse retrato dele, né? Podia ter a Frida Kahlo, né, Adriana? Podia ter a Frida Kahlo, talvez tenha, não sei, ele está trazendo coisas dele, ele é uma pessoa que trabalha muito. A Adriana vai ter que ir lá. Trabalha incessantemente. Tu é fã da Frida Kahlo? É uma cliente dela, a gente mostrou há pouco um projeto, nós estávamos aqui, inspirado na Frida Kahlo, a paleta de cores e tudo que a dona da casa gosta muito. Mas a gente vai ter, então, uma ação, olha que maravilha essa imagem. Ele tem uma luz trabalhando, linda. Né, uma obra desse tipo ao vivo, né? Ao vivo. Ele vai estar pintando a nossa colega do projeto, né? Que nós somos 3 pessoas envolvidas com o projeto, que é a Ana Raquel Grassi, que é a nossa coordenadora, a Roberta Agostini, que é a modelo, ela vai ser agora. Sim, ela é a coordenadora local aqui, né, do Rio Grande do Sul. E vai servir de modelo, né, já que ela tem aquele tipo Sofia Loren quando era moça, né, bem italiana, né, Agostini. A Roberta é linda, já está aqui agora, eu vou pegar ela saída. Sim, ela pede 1000 desculpas, mas a gente tem essa inauguração da exposição com a pintura em ação na terça-feira e o Joe chega amanhã. Claro. Então, a coisa está se preparando para o Joe. Bom, a gente tem 2 minutos para encerrar. Vamos dar um serviço para as pessoas que quiserem ir? Então, assim, a abertura da exposição no DC Navegantes, que todo mundo conhece. É um lugar muito lindo, é um fim de tarde. 19 horas? Das 19 às 21. E ele vai estar lá pintando. Vão ter outros artistas, vai ter trabalhos de um outro nosso artista fantástico, que é o Ronaldo Fossati. Vai ter obra do Ivan Pinheiro Machado, vai ter obra minha, da Ana, da Roberta e de vários outros artistas, o Sérgio Stein, mas o destaque, o convidado especial é o Joe Chiriquino, né? Que vai estar lá, então, pintando ao vivo. Vão lá, então, fazer um brinde com a gente, fazer uma happy hour diferente e lá ver um artista americano trabalhando dentro desse conceito aí que é tão especial. Ele faz parte de um grupo de 6 artistas, eles fazem parte de grandes mostras nos Estados Unidos, né? E a gente, então, tem umas novidades que vão vindo por aí, como seminários, cursos, não só aqui como lá também. A gente está aí, vamos dizer, colocando também em ação o nosso projeto. Muito bem. Dia 20 a gente está lá, né, Adriana, para conferir se é tudo isso mesmo. Opa, vou esperar vocês. Tudo a ver, né? DC Navegantes, design, arquitetura, arte. Isso aí, a arte está em todos os lugares. Graças a Deus. Obrigada da Reforma que está proporcionando isso. Semana que vem eu vou contar mais a respeito do concurso da poltrona Bloom da Reforma, é um concurso que a gente pode votar pela internet, mas eu conto isso depois, porque a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, nessa sexta-feira ensolarada, uma delícia.
vamos depois chamar vocês para assistir o Le Folk TV. E amanhã tem o nosso reprise tradicional da semana, um programa super bacana. E segunda-feira a gente está aqui de novo ao vivo. Eba, que bom. Muito obrigada pela companhia. Até segunda-feira ao vivo e amanhã a reprise. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.